Aparelho respiratório. Fígado de zorrilho pulverizado e tomado em uma xícara de água morna. Um sudorífero eficaz. Serve para o espasmo, afecções do peito, catarros, febres e demais enfermidades das vias pulmonares. Disseram-nos que a carne de zorrilho serve para curar a sífilis, da qual se come até se verificar a cura. Cobreiro, sarna, tinha. Aplica-se o suco das folhas de hortelã-pimenta para curar cobreiros, sarna, tinha e outras erupções cutâneas. Nos tumores inflamados põe-se cataplasmas das folhas com miolo de pão e mel. Estípticos. 3 passas de ameixa em 1 litro de água sem açúcar. Toma-se antes das refeições. É muito bom para as crianças, porém diminui-se a quantidade. Faringite. Cura-se a faringite com qualquer uma destas plantas: alfilerilo, algodão, calêndula, pau amarelo. Toma-se como chá ou bebida comum até se conseguir a cura total. O importante é ter fé nas plantas. Almorreimas, hemorroidas. Esta enfermidade é demasiado incômoda e, no entanto, muito fácil de ser curada. Basta, simplesmente, sentar-se sobre um pedaço de gelo. Com isso, o problema fica resolvido. A aplicação de gelo sobre as hemorroidas é a chave para se fazê-las desaparecer. Outro procedimento: diariamente, 3 gramas de azeite de copaíba, 12 gotas de limão e açúcar. Depois se faz uma pomada. Esterismo. As folhas de verbena esmagadas, misturadas com enxúndia de porco e aplicadas com azeite rosado ou com azeite de oliva, no caso de não ser encontrado o primeiro, fazem o esterismo desaparecer. Aftas. Os chás de nogueira, ou tomada como bebida comum, são maravilhosos para a cura radical das aftas. Abençoai a nogueira e suplicai ao intercessor elemental, que vós levais dentro de vosso ser íntimo, para que trabalhe com o elemental da nogueira a fim de que vos cure as aftas. Espermatorreia. Cura-se a espermatorreia com um chá feito com a planta chamada damiana. Este vegetal opera prodigioso chá-gazabá ou ameixeira. A água de seu cozimento serve maravilhosamente para lavar as chagas, principalmente as da boca. Virtudes do alho: expelem os gases intestinais. Desfeitos em vinho, aguardente ou tequila, aplicai-se como emplastro nas mordidas de víboras ou cães raivosos e obtém-se uma cura radical. Comendo-se alho cru ou assado, abranda-se a tosse antiga e a voz se clarifica de forma extraordinária. Mordidas de cobra, carrapatos. Está perfeitamente demonstrado que o tabaco serve contra as mordidas de cobra, carrapatos, veraneiros, etc. Simplesmente faz-se fricções com o tabaco naqueles lugares atingidos. Essas fricções fazem desaparecer os maus ares que se apoderam da cabeça e afetam a visão. Pâncreas. Toma-se tanchagem fervida. Boqueira. Toma-se xarope micostalin. Hidropisia. Cura-se a hidropisia com o cozimento de guaiaco. Toma-se 3 copos diariamente, um antes de cada refeição até se verificar a cura total. Tigre. Pondo-se o colmilho deste animal no pescoço de um menino, ele poderá favorecê-lo durante a dentição a fim de que não sofra qualquer irregularidade no corpo. Batidas. Joelhos. A árvore chamada ararate serve para aliviar as batidas, principalmente aquelas que se sofrem nos joelhos. Impotência. Quartilo ou qualtilo com rum. Expõe-se ao sol e depois se toma. O membro viril do carei, que é uma tartaruga do mar, também serve para causar ereção. Pés inflamados. Azeite canforado. Untar os pés e pôr-lhes algodão em cima. Anemia. Sulfato ferroso.
fungos 15 gramas de ácido salicílico e 75 gramas de álcool. Cravos: pincela-se as mãos e os dedos com nitrato de prata. Urina: ardor, toma-se 4 ou 5 cápsulas de Uropol, que é um antibiótico. Nevralgia: as dores, pode-se usar o Ferrorin, que é um medicamento farmacêutico. Apendicite aguda: plantas: arnica, arnica montana, e espaletaria, postos de plantas. Põe-se a ferver e junta-se uma colher de piona em pó. Trata-se de uma semente vermelha com negro que se usa para os meninos. É um cipó. Eczemas: rasquinhas contra eczemas e rasquinhas secas ou purulentas nas extremidades ou no corpo. Damos a seguinte fórmula: 30 gramas de gualandai, 30 gramas de grama branca, 30 de casca de carvalho, flor amarela, cola de cavalo e salsa-parrilha, raiz. Para se banhar as partes afetadas, usa-se as seguintes plantas: frutilo, folhas grandes, e matandré ou ameixas, costa colombiana. Para se untar os eczemas, a 1 onça de otoba e adiciona-se flor de enxofre, 25 gotas de ácido fênico, 5 gotas de cânime. Mistura-se tudo e, depois de banhar a parte afetada, passa-se esta pomada de noite antes de se deitar. Para beber, além das 5 plantas enumeradas no princípio, por 3 vezes ao dia, deve-se tomar, alternando, amargo, sulfuroso e tricocálcio, remédio que contenha 3 tipos de cal: mineral, vegetal e animal. Em primeiro lugar o amargo e depois o cálcio, pelo menos 3 frascos de cada um. Evitar de comer carnes e de beber licores durante o tratamento. Nada de bebidas alcoólicas nem de carnes. Feridas internas de antigas blenorragias: pode acontecer que um raio de lua produza um apostema interno com enfarte inguinal, seca. Quando isto ocorre, aparece necessariamente uma linha vermelha que se estende desde as glândulas sexuais até os dedos dos pés. Para curar esta doença, façam banhos de assento com o cozimento de erva moura, louro, hoja de luna, lulu no interior da Colômbia, e talo de batata. Cálculos hepáticos: e esta fórmula serve para expulsar os cálculos hepáticos sem operação cirúrgica. Cholagogue em rama, cadilo de perro, cadilo mono, urtiga, sal de Glauber, 3 onças. Ferve-se as plantas em 3 litros de água. Deixa-se o cozimento ao fogo até que a água fique reduzida à metade. Acrescenta-se os sais depois de esfriar. O ritual a se fazer com os elementais é imprescindível. Segundo parte: Exercício de Magia Elemental, Magia do Alho. A página 155 da Botânica Oculta, atribuída a Paracelso, contém alguns dados errados sobre o alho. Os índios aruacos conhecem a magia elemental do alho desde tempos imemoriais. A mata de alho possui vários elementais pequenos, delgados e de túnicas brancas. Temos de abençoá-los antes de colhê-los. Colhe-se 5 cabeças de alho, 5 folhas de recruzada e 5 de carnestolendo. Envolve-se cada alho nas folhas dessas 2 árvores, as quais ficaram dispostas em cruz para envolvê-los. Conforme se vai envolvendo os alhos, recita-se orações de fé. A seguir, põe-se o conjunto em uma bolsinha de cor verde, a qual se levará pendurada no pescoço como amuleto ou talismã para defender-se das ondas maléficas emitidas pelos magos negros. Magia da Artemisa. Colhe-se esta planta na sexta-feira santa às 12 horas do dia. O mago fará o círculo ao redor da planta, se ajoelhará diante dela, pedirá orando ao elemental da planta o serviço desejado e em seguida arrancará com a raiz e a levará para casa.
Colhe-se a planta com o rosto voltado para o oriente e se a pendura no teto da casa pelas raízes, de maneira que a planta fique com as raízes para cima e os ramos para baixo. Ela deverá ainda ficar voltada para o oriente. Este elemental tem poder para proporcionar ao seu dono tudo o que ele desejar. Magia da árvore floripôndio, datura arbórea, também é conhecida na costa da Colômbia como corneta de anjo, em Bolívar. Como igator no Peru como floripôndio. O elemental do floripôndio é um mago completo, é netuniano e tem poderes terríveis. Visto clarividência temente, ele parece um menino de 12 anos e mantém em sua mão a vara do mago. Cada árvore tem seu correspondente elemental, o qual deve ser utilizado por aqueles que quiserem sair conscientemente em corpo astral. Eu usava o elemental desta árvore frequentemente para ensinar meus discípulos a saírem em corpo astral. Digo que usava porque estou me referindo a tempos antigos. Maneira de proceder: pegava uma vara da própria árvore com a qual traçava ao redor dela um círculo bem amplo no chão, esmagava as flores da árvore e untava com o suco o cérebro do discípulo. O discípulo deitado em seu leito adormecia e eu dava ordens ao elemental para que o tirasse fora do corpo físico. Estas ordens iam acompanhadas do mantra da planta, Kan, o qual se pronuncia alongando o som das duas últimas letras. Assim Kaan, os discípulos gnósticos de hoje devem aproveitar os poderes deste elemental para aprenderem a sair em corpo astral conscientemente. A maneira de proceder é a que ensinamos no parágrafo anterior. Quando se ordenar ao elemental, fale-se imperiosamente assim: quando eu te chamar, concorrerás sempre. Eu preciso que me tires do corpo físico em corpo astral sempre que te ordenar. Posteriormente, o discípulo picará o dedo da sua mão com um alfinete, fará uma incisão na árvore com uma faca e nela depositará seu sangue. Desta forma, o pacto com o gênio do floripôndio estará formalizado. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. Nietzsche. Este é um fluido muito peculiar. Goethe. Em seguida, o discípulo cortará alguns de seus cabelos e os pendurará na árvore. Colherá algumas pétalas das flores, colocará em uma bolsinha e a pendurará no pescoço como talismã. A partir desse momento, o discípulo terá a seu serviço este humilde elemental que sempre atenderá ao seu chamado. Quando o discípulo quiser sair em corpo astral, adormecerá em seu leito pronunciando o mantra da árvore, com a mente concentrada nesse gênio elemental, o chamará mentalmente, rogando-lhe que o tire em corpo astral. Nesse estado de transição entre o sono e a vigília, o elemental do floripôndio o tirará de seu corpo físico levando-o aos lugares anelados. Cada vez que possa, o discípulo deve visitar a árvore, regá-la com água, abençoá-la e colher as flores que utilizará quando melhor lhe agrade. Já dissemos antes que se esmaga essas flores com uma pedra para delas se extrair o sumo, o qual se aplicará no cérebro a fim de sair em corpo astral. Convém advertir que a aplicação do suco se efetua na hora de deitar, quando o discípulo vai se entregar ao sono. Quando não se tenha as flores à mão, o discípulo sempre poderá invocar ao seu servidor elemental para que o tire em corpo astral. Este elemental tem também poder para tornar alguém invisível. Quando o discípulo quer se tornar invisível, pronuncia o mantra Kan, chama seu servidor e roga-lhe que o faça invisível. Ele atenderá. Em tempos anteriores, quando eu queria ficar invisível, esmagava as flores, como, aliás, já expliquei, aplicava o sumo nas juntas do corpo e rogava ao elemental para que me fizesse invisível. Não obstante, advertimos que o discípulo precisa primeiro superar o corpo.
Antigamente, o homem vivia no seio da Mãe Natureza e todos os poderes da bendita deusa Mãe do Mundo ressoavam vigorosamente em suas caixas de ressonância e se expressavam através de todos seus chakras com a grandiosa euforia do universo. Hoje em dia, o corpo humano está completamente desadaptado e as potentes ondas do universo não podem se expressar através dele. Toca-nos ajustar novamente ó corpo ao seio da bendita deusa Mãe do Mundo. Toca-nos limpar este maravilhoso organismo e preparar o corpo para que se converta outra vez em uma caixa de ressonância da natureza. O discípulo invocará diariamente as 7 potências com o poderoso mantra Nueriziranka. Rogará para que lhe preparem o corpo para o exercício da magia prática. Deverá ser também bastante tenaz e perseverante, ano após ano, invocando diariamente as 7 potências para que preparem o corpo. O corpo de um mago tem uma tonalidade vibratória diferente da dos demais corpos da espécie humana. O artista jamais executará com êxito as suas melodias, por melhor que seja seu instrumento musical, se este não estiver devidamente afinado. A mesma coisa acontece com o corpo humano do mago, o qual precisa afinar seu maravilhoso organismo para poder executar com plenitude seus grandes trabalhos de magia prática. O sumo das flores do floripôndio, aplicado nas articulações, serve para dar agilidade aos músculos. Os malvados utilizam apenas as sementes desta planta para seus fins criminosos. Os gnósticos servem-se unicamente do sumo das pétalas de suas flores. Aconselhamos o discípulo para que tenha no pátio de sua casa esta maravilhosa planta para seus trabalhos de magia prática. Ademais, o elemental do floripôndio atua como guardião contra as más entidades. Magia elemental do jail, folhas de coca, e a palavra de Jeová veio a mim dizendo: que vês tu, Jeremias? E disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse-me Jeová: bem viste, porque apresso minha palavra para pô-la em obra. Versículos 11 e 12 do capítulo 1. Jeremias. Quando estudamos estes simbólicos versículos do profeta Jeremias, compreendemos que a vara da amendoeira representa a vara do mago. Em seu aspecto puramente vegetal, a vara da amendoeira encobre um segredo vegetal que Jeremias não quis descobrir aos profanos. Atrás da vara da amendoeira esconde-se o jail, coca. Esta maravilhosa planta serve para se sair em corpo astral. O mantra do jail é boia boia boia, uma fórmula secreta para se preparar com o jail, uma poção que permite ao mago sair em corpo astral. Terei muito cuidado em não divulgar esta fórmula sagrada, porque a humanidade ainda não está devidamente preparada para recebê-la. Seirino, pai do jail, é um grande mestre do raio maia. O elemental do jail, com seu corpo de ouro puro e suas formosas vestimentas, parece uma donzela de extraordinária beleza. Na antiga Roma dos Césares, os magos romanos utilizavam muito o jail nos seus grandes trabalhos de magia prática. Magia elemental do zimbro. O zimbro é um arbusto muito sagrado. O gnóstico deve aprender a manipular os poderes deste elemental para conversar com os anjos. Vejamos a seguir os seguintes versículos bíblicos. E Acabe fez saber a Jezabel de tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então enviou Jezabel um mensageiro a Elias dizendo: assim me façam os deuses e até mais, se amanhã a estas horas, já não haja posto a tua pessoa como a de um deles. Vendo, pois, o perigo, levantou-se para salvar sua vida, partiu para Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu criado.
E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, veio e sentou-se debaixo de um zimbro, desejando morrer, e disse: Basta já, ó Jeová, toma a minha alma, que eu não sou melhor que meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, adormeceu, e eis que logo um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Então ele olhou, e eis aqui sobre a sua cabeceira um bolo cozido sobre as brasas e um copo de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Reis 19, livro. Versículos 1 a 6 do capítulo 19. A magia bíblica é algo santo e poucos são os que a conhecem profundamente. Quando a Bíblia nos diz que Elias se sentou debaixo de um zimbro e que debaixo de um zimbro apareceu um anjo, ela esconde uma sabedoria esotérica profunda. Realmente, para que um anjo possa se fazer visível e tangível no mundo físico, é preciso preparar-lhe um corpo gasoso que lhe sirva de instrumento físico. O mago que quiser tornar os anjos visíveis e tangíveis no mundo físico deve conhecer a fundo a magia elemental do zimbro. O mago colherá alguns ramos e bagas de zimbro e os porá a cozinhar em uma pequena caldeira ou panela com água. Quando começar o ritual de invocação angélica, beberá um copo cheio dessa bebida. Porá também sobre o altar de seu santuário um incensário e dentro dele ramos e bagas de zimbro. Acrescente-se ainda ramos de mil em ramo tanto no cozimento para beber como para a perfumação do templo. Contudo, se não se encontrar os raminhos de mil em ramo, somente o zimbro será suficiente para o ritual. O invocador deverá estar revestido com seu traje sacerdotal. Poderá proceder o ritual do primeiro ou segundo grau ou a missa gnóstica, tal como aparece em nossa obra intitulada Apontamentos Secretos de um Guru. Terminado o ritual, mover-se ao incensário 3 vezes enquanto se ordena imperiosamente ao elemental do zimbro para que forme o corpo gasoso sobre o altar do templo a fim de que o anjo invocado possa se fazer visível e tangível no mundo físico. O sacerdote deverá pronunciar por 3 vezes, com voz potente, o nome do anjo invocado. Pode-se invocar o anjo Israel, que regeu o povo com o seu próprio nome através de todos os êxodos bíblicos. Pode-se chamar também a Rafael, o anjo Arush, etc. Então, o anjo envolto naquele corpo gasoso, formado pelo elemental do zimbro, poderá ser visto agora visível e tangível no mundo físico diante do invocador. Durante o tempo em que o sacerdote estiver oficiando, o arbusto de onde foram tiradas as ramas para o ofício deverá permanecer coberto com panos negros. Algumas pedras deverão ser penduradas em seus galhos. O elemental do zimbro parece uma menina de 12 anos e possui grandes poderes ocultos. Os ramos e bagas do zimbro também têm o poder de limpar o nosso corpo astral de todo tipo de larvas. Este trabalho pode ser realizado da forma mais simples e um quarto devidamente purificado com incenso e oração. Neste caso, o ritual pode ser substituído por invocações feitas de coração puro. O zimbro formará um corpo gasoso que servirá de instrumento para o anjo invocado. Se nossa invocação for digna, o anjo concorrerá ao chamado e se fará visível e tangível. Porém, se ela não merecer resposta, o anjo não concorrerá ao chamado. O altar pode estar constituído simplesmente por uma mesa. Quando se diz que o profeta Elias sentou-se sob um zimbro, significa que ele, valendo-se do zimbro, invocou a um anjo e este concorreu ao seu chamado e a ele fez-se visível e tangível. O zimbro tem vários mantras que devem ser pronunciados durante o rito. Quenlin são mantras deste elemental vegetal. Lemos nas Memórias da Natureza que 3 Ipas de Bacatá praticaram os ritos do zimbro para fazer os anjos visíveis e tangíveis.
Os reis divinos da antiguidade praticavam a magia elemental do Zimbro para conversar com os anjos. Este maravilhoso elemental obedece a uma rainha elemental do fogo. Nos mundos internos, vemos a essa grande rainha elemental sentada sobre seu trono de fogo. As memórias da natureza revelam que esta planta tem o poder de levar nossas glândulas endócrinas a um grau de superfunção especial. Isto simplesmente significa que todos os chakras do corpo astral entram em atividade com o ritual do Zimbro. A magia elemental do Zimbro pertence à arte dos reis divinos. Em nosso livro, intitulado Rosa Ígnea, ensinamos esta arte régia de grande natureza aos nossos discípulos. Rosa Ígnea foi um livro escrito para os aspirantes ao sendeiro dévico. Nele estudamos a fundo as evoluções elementais da bendita deusa mãe do mundo, bem como a magia elemental de inúmeras plantas. Todos aqueles estudantes que aspirem o sendeiro dévico precisam estudar a fundo o livro intitulado Rosa Ígnea, já que nele se estuda a vida elemental da terra, do ar, da água e do fogo. As 7 Sendeiros de Evolução Cósmica e Rosa Ígnea é um livro dedicado àqueles que aspirem o sendeiro dévico. Pita, Maguei, agave americano, nos tempos da Lemúria, um grande senhor da luz, um mago branco, estava para se extraviar pelo caminho negro. Eu o admoestei com meus conselhos a fim de detê-lo, mas ele insistia em seus propósitos. Fui obrigado a operar com o elemental da piteira, possuidor de grandes poderes, para impedir a sua funesta decisão. Ritualizei da maneira já conhecida. Cortei uma de suas folhas, coloquei-a nas palmas de minhas mãos, pronunciei várias vezes os 3 mantras do elemental da piteira, Libid Lenoninas Lenonon, e ordenei imperiosamente ao elemental para viajar até o local onde morava um mago branco que corria o perigo de se extraviar pelo caminho negro. O elemental tomou a forma de um cabrito e submergiu na atmosfera do mago a fim de cumprir exatamente as ordens que lhe dei, desintegrar os maus pensamentos e fortificar os bons. Recordo-me de outro caso curioso ocorrido nos primeiros tempos da América do Sul. Um pai levou-me seu filho, um menino de certa idade, para que eu o medicasse. O menino havia sido gravemente atingido pela peste e o fatal desenlace era inevitável. Eu curo o menino, disse, mas como se trata de um caso perdido, quero que tu cedas para mim como filho adotivo. O pai aceitou minha proposta. Atuei na ocasião com a piteira. Fiz o círculo, bendice a planta, pronunciei seus 3 mantras, Libid Lenoninas Lenonon, e ordenei ao elemental curar o menino da terrível peste. Extrai as raízes da piteira e preparei um cozimento. Conforme a água fervida, abençoava a panela e ordenava ao elemental: trabalhai, curai o enfermo. E o menino recobrou a saúde rapidamente. O elemental da piteira é jupiteriano e possui grandes poderes ocultos. Durante o governo dos últimos Césares de Roma, estando ali encarnado e tendo fama de mago, fui chamado pelo César para que o ajudasse a desfazer-se de um político, inimigo mortal seu. Aceitei o encargo e operei com o elemental do Maguei. Aproximei-me da planta, bendice-a, caminhei em círculo ao seu redor, da direita para a esquerda, cortei uma folha, mantive-a em minhas mãos para pronunciar os 3 mantras, Libid Lenoninas Lenonon, e ordenei imperiosamente ao elemental para que se transladasse para onde estava o inimigo do César, desintegrasse seus pensamentos de ódio e infundisse-lhe amor para com seu soberano. O resultado foi surpreendente. Poucos dias depois reconciliaram-se os 2 inimigos mortais. Magia de Guaxima. O elemental da Guaxima está armado com potentes atributos mágicos.
vive no Tativa Tejas como um distinto elemental do fogo. Isto demonstra a capa que o cobre até os pés. Os mantras desse elemental ígneo são Mudmudamaka, e com estes sons mântricos, ordena-se ao elemental da Guaxma trabalhar no que se deseja. O mago colherá um dos ramos desta árvore depois de havê-la abençoado traçará com ele o círculo mágico, de acordo com o que já se ensinou. Concluído o ritual, colha-se um molho de folhas e ponha-se em maceração numa garrafa de rum durante 15 ou 20 dias. Antes de começar o tratamento, faça passes com a mão direita sobre os órgãos afetados com a intenção de retirar os fluidos morbosos, os quais devem ser lançados em uma mochila de lã, já que a lã é um material isolante de grande eficácia. 7 vezes se introduzirá a mão na mochila de lã com esta intenção. Terminada a operação, fecha-se a boca da mochila e reza-se ao elemental, rogando que cure o enfermo. O médico gnóstico fará as orações de joelhos sobre uma pedra. Quando acabar a petição, arremessará a mochila, jogando-a de suas mãos, com o ânimo de expulsar o reumatismo do corpo enfermo. Da maceração de rum, desce ao reumático um cálice de hora em hora. A cura é rápida. Magia do Gualandai. O elemental do Gualandai usa a túnica de cor verde escura e pertence à sabedoria da serpente. Lembro-me que lá pelos tempos em que a América do Sul estava unida com os submersos continentes da Lemúria e da Atlântida aconteceu um caso interessante. Uma jovem índia, comprometida com um galã da mesma tribo, sofria horrivelmente em consequência de rixas que ameaçavam frustrar o matrimônio combinado. Como era mago e médico da tribo, fui consultado pela amargurada mulher a quem prometi ajudar. Operei com o elemental do Gualandai da seguinte forma: a saída do sol, com o rosto para o oriente, a cabeça coberta por um manto, aproximei-me do Gualandai. Feito o ritual tradicional, colhi 2 de seus galhos a fim de simbolizar os 2 noivos. Com um ramo em cada mão, de frente para o sítio onde morava o noivo, pronunciei por 3 vezes o mantra do Gualandai, tizando, 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 e ordenei ao elemental transportar-se às residências dos noivos para acabar com as rixas, harmonizar o casal e não parar com o trabalho até que se cumprisse o comando. Realizada a operação, coloquei os galhos sobre 2 troncos, no chão, e açoitei-os contra os troncos até desprender as folhas, as quais entreguei à noiva para que as cozinhasse junto com os alimentos do noivo. Eles casaram-se pouco tempo depois e foram felizes. Para se destruir as brigas entre pessoas casadas, não há nada mais eficaz do que o ritual do Gualandai. Invoca-se e ordena-se ao elemental do Gualandai imperiosamente, assim: tizando, trabalhar intensamente; tizando, curai o enfermo, sanai seu fígado; tizando, harmonizai o matrimônio; acabai com suas brigas, etc. Não se esqueçam do ritual. Abençoem a planta e ordenem ao elemental o que se deseja. Quando a água do cozimento estiver fervendo, se repete as bendições e se vocaliza o mantra tizando. Para curar o fígado, toma-se 3 copos todos os dias do seu cozimento, antes das refeições, durante 15 dias. Magia de Guanabana. Cabeçona guanabana é o fruto da árvore conhecida com o nome de guanabano. Esta árvore é conhecida na costa da Colômbia com o nome de tuatua cabeça de tigre e com o de mamê em Antioquia. Colhe-se 9 folhas e com elas faz-se 3 cruzes, cada uma delas presa por um alfinete. Uma cruz põe-se debaixo da cama, outra no umbral da porta e a terceira fora do umbral. Com estas 3 cruzes, nenhum mago negro ou feiticeiro poderá entrar no dormitório. Assim, se poderá favorecer muita gente contra as forças do mal.
Antes de se colher as folhas da árvore, há que se fazer o círculo mágico ao redor dela. Se abençoará os 4 pontos cardeais da terra, recitando a oração do anjo Gabriel. 13.000 raios tem o sol, 13.000 raios tem a lua, 13.000 vezes sejam arrependidos os inimigos que eu tenho. Com esta oração, o anjo Gabriel afastará as entidades ruins, visíveis e invisíveis, daquele que faz a súplica ao pé da árvore de Guanabana cabeçona. Esta árvore possui os 13 poderes do Sol e da Lua, portanto seu elemental é muito poderoso. Os 13 poderes são: primeiro, a Casa Santa. Segundo, os coros de anjos de Gêmeos. Terceiro, as 13 candeias que ardem na Galileia, as 13 Marias. Quarto, as 4 tábuas de Moisés e o ataúde. Quinto, as 5 chagas ou estigmas. Sexto, os 6.000 coros de anjos, 600 varões. Sétimo, as 7 cabrinhas que ardem na Galileia. Oitavo, os 8 meses e dias da gravidez de Maria, que teve ao menino em seu ventre. Nono, os 9 mandamentos. Décimo, a coroa de espinhos de Jesus Cristo. 11º, as 11.000 virgens. 12º, os 12 apóstolos. 13º, a oração mágica. As pessoas que quiserem afastar de si os seus inimigos mortais farão um círculo ao redor da árvore, bendirão os 4 pontos cardeais e recitarão a poderosa invocação do anjo Gabriel. Magia elemental da goiabeira. Naquelas épocas primitivas da América do Sul, quando a Lemúria e a Atlântida ainda não haviam submergido, houve algo interessante. Lembro-me que uma senhora foi abandonada pelo marido, ficando numa situação muito lamentável. Condoído com a pobre mulher, realizei então um trabalho de magia elemental com a goiabeira. Acendi uma grande vela de cera sobre uma peça de roupa usada pelo homem. Arranquei um galho da goiabeira e o pus junto à vela. Ordenei imperiosamente ao elemental da goiabeira para que fizesse o marido ausente voltar a casa. O resultado foi surpreendente, maravilhoso. O homem voltou arrependido para casa. O elemental da goiabeira parece uma menina de túnica rosada. Sua presença é formosa. Os trabalhos de magia elemental devem ser realizados de se ter pedido permissão aos senhores do karma. Por isso, ensino aos meus discípulos a sair em corpo astral para que visitem os templos dos senhores da lei. Quando se executa trabalhos contra a vontade dos senhores do destino, cai-se na magia negra e vai-se ao abismo. Todo trabalho de magia prática deve ser real com a permissão dos senhores da lei. Os que não sabem sair em corpo astral podem consultar os senhores da lei abrindo a Bíblia. Antes de abri-la, roga-se aos leões da lei e impede-se permissão para executar o trabalho mágico. Depois, abre-se o livro com os olhos fechados e, ao acaso, pedindo aos senhores da lei que guiem sua mão, pousa-se o dedo índice sobre qualquer versículo. Abre-se os olhos para ler o trecho. A Bíblia é altamente simbólica. Interpreta-se esse simbolismo com base na lei das analogias. Com um pouco de bom sentido comum, pode-se interpretar o versículo sobre o qual havíamos posto a mão. No entanto, esta advertência serve apenas para os trabalhos executados sobre a vontade de nossos semelhantes. Magia elemental do Guarumo Mama com Chuvito Muia, mestre índio, disse-me que o Guarumo servia tanto para curar os doentes, para o bem, como para o mal. Claro que os magos brancos utilizam para o bem, enquanto que os filhos das trevas usam-no para o mal.
O Mama com Chuvito Mui ensinou-me a curar os enfermos a longa distância através do poderoso elemental do Guarumo. Bendisse a planta e ordenou ao elemental a curar determinada pessoa. Colocou uma xícara com água perto da planta e metendo o palito na água, ficou batendo a água com ele durante algum tempo, enquanto mantinha a mente intensamente concentrada no enfermo que queria curar de longe. Há que se fazer o círculo no chão ao redor da planta para operar com ela. Dentro do tronco do guarumo e em todo o seu interior, encerrada dentro de um pequeno tubo, há uma pequena hóstia vegetal que podemos usar como amuleto para nos defendermos de inimigos ocultos e invisíveis, bem como para nos proteger de pessoas que nos odeiam. Carrega-se em uma bolsinha verde. Magia do feto macho na botânica oculta, atribuída a Paracelso. Há um gravíssimo erro na página 183 do livro, relacionado com a magia do feto macho. Aquela fórmula está errada. Cremos que esses erros jamais foram cometidos por Paracelso, pois ele é um mestre de sabedoria completo. Esses erros cabem exclusivamente aos seus intérpretes, tradutores e sucessores. Sabemos muito bem que ele não tem culpa dos erros de seus intérpretes. A fórmula exata da magia do feto macho é a seguinte: na noite de São João Batista, ou seja dia 23 de junho, às 12 horas da noite, véspera de São João, 3 pessoas poderão operar magicamente com o feto macho. Elas deverão se encaminhar perfeitamente limpas, vestidas e perfumadas, como se fossem a um casamento ou a uma boa festa, ao local onde está a planta. Estenderão junto ao feto macho um fino pano no chão. Este pano deverá ser preparado magicamente com defumações de folhas de louro, verbena e anamo. Depois de terem perfumado o pano com o fumo dessas ervas, se o bendiz com água benta, dando-lhe 3 passes em cruz. A seguir se o perfuma com essência de rosa fina, essência de heliotrópio e água de colônia. Os participantes deverão guardar castidade e estarem limpos de larvas astrais. Portanto, deverão ser praticantes de magia sexual e não deverão coabitar jamais na vida. A limpeza realiza-se com banhos da planta chamada mano de Deus ou língua de Baco. Não se confunda esta planta com a língua de vaca. O mago ao operar fará um círculo no chão ao redor da planta com uma vara tirada da própria planta. Esta planta tem assombrosos poderes mágicos para afugentar os magos das trevas. Não há mago negro que resista aos chicotaços da planta chamada mano de Deus. Com ela expulsa-se as más entidades das casas. Nessa noite de São João, os magos das trevas atacaram terrivelmente os operadores a fim de impedir que eles colham as sementes do feto macho. Quem conseguir colher essas sementes se encherá de sorte e fortuna. O dinheiro lhe sorrirá por toda parte e será plenamente feliz. Triunfará nos negócios e todo mundo invejará por sua fortuna. Estas sementes só são encontradas no dia 23 de junho à meia-noite e debaixo das raízes da planta. Os participantes deverão dividir as sementes amistosamente entre si, sem ambições e sem mágoas. Cada um carregará suas sementes em uma garrafinha, ou melhor em uma bolsinha verde pendurada no pescoço. Fala-se extensamente desta planta no Tratado das Superstições do erudito J. B. Cheers, obra do século XVII. O pó da raiz do feto macho é bom para expulsar a solitária. Toma-se 10 gramas. Desce pó em 125 gramas de água. Passada 1 hora, toma-se um purgante. Magia do Guasguim. Se queremos nos reconciliar com um inimigo, trabalhamos com o elemental do Guasguim.
Colhe-se esta planta durante o dia. Faça o círculo por cima da planta com uma vara e pronúncia-se a letra S de forma alongada. S, 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 S. Faça a queixa ao elemental da árvore e depois se o ordena a dirigir-se para onde nosso inimigo está a fim de aplacar-lhe a ira. O resultado é sempre assombroso. Se ordenarmos ao elemental ir a um local onde vive algum demente e permanecer junto a ele para curá-lo, o elemental obedecerá e o demente ficará bom. Magia da Jarila Shivata Saga. Maria Pastora, mestra de sabedoria do raio Maia, ensinou-me o uso da Jarila Shivata. A saga caminhou em círculo ao redor da planta, a bendisse e acolheu. Depois, esmagou-a e extraiu-lhe o suco, o qual misturou com limão dentro de um recipiente com água pura. A seguir, deu a uma jovem enferma de febre perniciosa para beber. A jovem curou-se totalmente. O elemental da Jarila é uma pequena e delgada criatura de cor negra. Depois que a enferma bebeu da poção, tendo-se verificado a cura, a saga afastou o elemental. Magia do cajueiro. Anacardium occidentale. O elemental desta árvore tem poderes mágicos. Se o mago quiser fazer vir um amigo distante ou terminar com as rixas em um matrimônio, deverá operar magicamente da seguinte maneira: colherá em suas mãos a fruta do cajueiro e dirá: ajuda de Deus. Padoria, padoria, padoria. Pronuncia-se este mantra com voz régia, imperiosa, ordenando ao elemental desta árvore para que trabalhe sobre a mente da pessoa a ser influenciada. Durante esta operação mágica, se espetará a casca da fruta com um alfinete e o fenômeno se realizará matematicamente. Conheço a fundo a psicologia de certos tipos supertranscendentais. Quando eles lerem estas linhas, nos classificarão como magos negros, a nós e a todos aqueles que pratiquem a magia vegetal e elementoterapia. Se a nós coubesse o qualificativo de mago negro, porque trabalhamos com os elementais das plantas, que qualificativo se daria aos anjos que manipulam estátivas através de suas populações elementais? A vida manifestada e a expressão das essências monádicas, e estas compõem-se de consciências focais revestidas com veículos de densidade diferente. A essas consciências focais chamamos de elementais, homens, deuses, animais, anjos, arcanjos, etc. Cada planta é a expressão física de uma mônada. As mônadas vegetais chamamos de elementais. A quem pode ocorrer pensar que seja mal conhecer e manipular a vida dos vegetais? Quantos estultos, exemplos do hipócrita e da sabedoria barata, desejariam ao menos vê-los, já que não conseguiriam exercer poder sobre eles, os elementais da natureza? Maravilhas do pinheiro. O pinheiro é a árvore da era de Aquário e possui grandes poderes mágicos. Corta-se um ramo para o sol nascente, 2 ramos do lado poente e faz-se com eles uma cruz. O corpo se faz com um único ramo e cada braço da cruz com um ramo. Fabrica-se uma chave de ferro durante 7 sextas-feiras santas. Nela se deixará uma cavidade ou orifício qual se usará para incrustar o palito da cruz. Quem carregar consigo este conjunto, estará isento de todo tipo de enfermidades produzidas por feitiçaria. Nem os feitiços ou trabalhos de magia negra produzirão efeito. O pinheiro é a árvore sagrada da era de Aquário e todo gnóstico deve cultivá-la em seu jardim. O extrato do pinheiro cura e purifica os pulmões. As sementes do pinheiro, pinhão, curam a gripe. Prepara-se este remédio da seguinte maneira: cozinha-se 15 ou 20 gemas de pinhão em 1 litro de água.
Deste remédio o enfermo tomará 3 copos diariamente. Magia das rosas. Se há crueldades humanas, também é certo que há crueldades espirituais. Todos nós que amamos a luz passamos por toda a classe de ismos. Conhecemos as escolas de teosofismo, de rosacrucianismo, de espiritismo, etc. Nelas se apregou amor, irmandade, fraternidade, paz e somente encontramos fariseus hipócritas, sepulcros caídos, rancores disfarçados com roupagens filosóficas, fanatismos terríveis e ciúmes secretos. Lá onde buscamos a sabedoria só nos deparamos com charlatanice, vaidade e inércia e orgulho. Não há punhalada que mais fira do que a crueldade espiritual. As pobres almas ansiosas de aperfeiçoamento superior e de autoenaltecimento espiritual, em sua busca da verdade, sofrem o indizível em sua passagem por essas famosas escolas espiritualistas. Dos irmãos espiritualistas, recebem todas as infamias e todas as canalhadas, que sempre disfarçam suas piores crueldades com frases filosóficas e doces sorrisos. Não há punhalada que mais doa do que a punhalada espiritual. As enfermidades morais só se curam com a magia das rosas. Aquelas pessoas que estejam enfermas devido a alguma punhalada espiritual podem se curar com a magia das rosas. Vós pobres almas que sofreis de alguma pena moral muito profunda, curem-se com a magia das rosas. A rosa é a rainha das flores. A rosa é influenciada por Vênus, a estrela do amor, a estrela matutina. Nesse luzeiro vive um grande mestre. Este mestre inefável chama-se Mestre Uranus. O Shela que quiser visitar a estrela da manhã em seu corpo astral operará da seguinte forma: deitar-se-á com o corpo bem relaxado e adormecerá um pouquinho, pronunciando com o pensamento esta oração: Uranus, 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 ajuda-me, lá, má, dor. Lá, má, dor. Lá, nós. Lá, nós. Lá, nós. Quando o discípulo esteja dormitando, sente-se suavemente na cama, desfaça-se dos cobertores com que está se agasalhando e saia da cama. De pé, no chão, brinque com a intenção de flutuar no ar. Se flutuar, saia de casa flutuando na atmosfera e pronunciando a invocação do Mestre Uranus, tal como a estava pronunciando na cama. O Mestre Uranus é um habitante do planeta Vênus. Ele ouvirá a chamada do invocador e o ajudará para que chegue a Vênus, a estrela das rosas, o luzeiro da manhã. Ao chegar a Vênus, o discípulo será recebido pelo Mestre Uranus e se desejar sabedoria, o Mestre o iluminará. O discípulo ficará deslumbrado com os esplendores inefáveis que brotam da aura e da tônica de diamante do Mestre Uranus. Este mestre já se uniu com o Glorian e por isso usa a tônica de diamante. Na hora de Vênus, a atmosfera astral enche-se de uma luz rosada repleta de uma beleza inefável. Certa ocasião, um guru disse-me o seguinte: esta é uma hora muito perigosa para o desprendimento, meu filho, o mundo está todo cheio de uma luz rosada. O mestre tinha razão, porque se bem que é certo que na hora de Vênus o raio positivo dessa estrela enche tudo de luz, música e amor, também é certo e muito real que o raio negativo de Lúcifer Vênus é o raio do mago negro Lúcifer e de todos os Lucíferes iniciados tenebrosos do tacho de cobre. Porém, se o discípulo vive uma vida pura e casta, nada terá a temer dos magos das trevas. Felizmente, Lúcifer e os luciféricos já caíram no abismo. A chave que aqui foi dada para viajar em corpo astral estrela Vênus Samael Anvior, a recebida grande iniciada egípcia Maria, mãe de Jesus de Nazaré.
Dizem as tradições que Maria fazia almofadas para o Templo de Jerusalém e que essas almofadas transformavam-se em rosas. As linhas das mãos de Maria, a mãe de Jesus, dizem claramente que em sua primeira juventude teve um rico namorado que ela não quis aceitar, já que seu único anelo era ser sacerdotisa da luz. Maria sofreu muito com o acontecimento do divino Rabi da Galileia. Ela teve um único esposo que foi o iniciado José e um único filho que foi o Divino Mestre. Portanto, Maria era uma autêntica sacerdotisa gnóstica, pura e santa. Seu rosto era moreno devido ao sol do deserto, seu corpo magro e ágil, de pequena estatura, seu nariz era ligeiramente achatado e o lábio superior algo saliente. A mestra vestia-se humildemente. Durante os primeiros anos de sua vida desfrutou de comodidades, porém mais tarde sua vida foi muito pobre. Usava uma túnica cor de café desbotada e remendada e vivia na indigência. Sua vida santa cumpriu a mais grandiosa missão que se pôde conferir a um ser humano. Agora, a insigne mestra está novamente reencarnada no Vale do Nilo. Desta vez nasceu com corpo masculino. Esta grande alma veio cumprir uma grande missão mundial. Fórmula mágica das rosas para a cura de penas morais. Põe-se 3 copos de cristal cheios de água pura sobre uma mesa. Em cada copo põe-se uma rosa. Serão dispostos em forma de triângulo, um ao norte e os outros 2 ao oriente e ao ocidente respectivamente. Cada copo deverá ser abençoado pelo próprio interessado, que tomará 3 copos diários desta água de rosas na seguinte ordem: o copo do Oriente antes do desjejum, o copo do Norte antes do almoço e o copo do Ocidente antes da janta. Este tratamento deverá ser acompanhado por uma súplica sincera ao íntimo e à fraternidade branca para que ajudem o operador a sair da dor moral em que se acha. Sustentando este procedimento por vários dias, se curará de qualquer pena moral por mais grave que seja. Quando e em que época algum médico falou sobre os sofrimentos de cunho moral? Quantas pessoas enfermam e morrem diariamente por causa de sofrimentos morais? É triste dizê-lo, mas jamais houve um compassivo que entregasse à humanidade uma fórmula exata que curasse as penas morais. São inumeráveis os casos de suicídio e nunca ninguém falou sobre a magia das rosas. Muitos médicos diplomados são culpados de causarem mortes e ainda que tenham um cemitério por sua conta, a justiça humana não os alcança. Conheço jovens que foram humildes e simples enquanto eram somente estudantes da faculdade de medicina, porém então logo se diplomaram, tornaram-se orgulhosos, vaidosos e déspotas. A medicina é um sacerdócio sagrado e nenhum déspota ou orgulhoso será um dia um médico autêntico. A rainha das flores, a rosa é a rainha das flores. Quando investigamos nos mundos internos a magia vegetal das rosas, evidenciamos que os rituais da rainha das flores são os mesmos rituais gnósticos. Existem alguns templos rosacruzes autênticos nos mundos internos. Um deles é o de Montserrat na Catalunha, Espanha, e outro é o de Chapultepec no México. Os autênticos santuários dos verdadeiros rosacruzes são totalmente gnósticos. O raio gnóstico Rosacruz tem seus templos de mistérios unicamente nos mundos internos. A rosa com a sua beleza imaculada encerra a mais inefável sabedoria do universo. Os rituais do 1º, 2º e 3º graus constituem a magia gnóstica da rainha das flores. Todas as plantas têm os seus rituais sagrados, mas os ritos sagrados da rainha das flores são os nossos santos rituais.
As rosas de Ciro. Em certa ocasião, estando eu, Samael, a um vior, na estrela Sírio, vi ao longe umas árvores penetradas, cada uma delas, por damas de beleza inefável e comovedora. Elas chamaram-me a fim de que eu me aproximasse. Eram damas elementais encarnadas naqueles arbustos. Suas vozes melodiosas eram música do paraíso. Conferenciei com elas e depois afastei-me admirado com tanta beleza. Aquele planeta tem mares dilatados e os seus habitantes jamais mataram um passarinho sequer. A sua organização social seria magnífica para o nosso globo terrestre. Acabar-se-iam todos os problemas econômicos e reinaria a felicidade sobre a superfície da Terra. Os sirianos são de pequena estatura e têm os sentidos internos perfeitamente desenvolvidos. Vestem-se simplesmente com túnicas humildes e usam sandálias metálicas. Cada um deles vive em uma pequena casinha de madeira e não há casa que não tenha a sua horta, onde o dono cultiva seus alimentos vegetais. O dono de casa possui também um pequeno jardim, onde cultiva suas flores. Lá não há capitalistas, latifundiários nem cidades e, no entanto, as pessoas de Sírio não conhecem a fome nem a desgraça. No jardim do grande templo do deus Sírio há uns roseirais desconhecidos em nossa terra. Cada rosa desse jardim tem vários metros de altura e exala um perfume impossível de se esquecer. A magia das rosas é algo divino e inefável. Magia do sassafrás, Sassafras officinale. Lembro-me de um acontecimento interessante, relacionado com o sassafrás, ocorrido lá pelas primeiras épocas da América do Sul. Certo indígena da mesma tribo a que eu pertencia encheu-se de ciúmes de sua mulher, a qual amava. Chegou mesmo a pensar que eu, Samael, a um vior, a estava tirando dele. Recordo-me claramente que indo por um caminho, me encontrei com o marido dessa mulher. Ao ver-me, cheio de horríveis ciúmes, ele tentou me agredir, porém se conteve e resolveu pôr o caso nas mãos do cacique da tribo. Eu era o médico mago da tribo e conhecia a fundo a magia dos vegetais. Em vista do escândalo, optei por defender-me com o elemental do sassafrás. Antes que o sol do dia seguinte iluminasse o horizonte, muito cedo, dirigi-me ao bosque em companhia da mulher que era a causa do escândalo. Acompanharam-nos também alguns índios. Depois que localizamos a planta, na costa atlântica da Colômbia chamam-na de mato e moreno, eu a bendisse, roguei ao elemental o serviço desejado e arranquei-a com a raiz vagarosamente. O sassafrás serve para acabar com os escândalos. Esmaguei a planta e extraí-lhe o sumo, o qual dei para a mulher beber. Bebi também desse suco, enquanto meus companheiros nos observavam silenciosos. Em seguida, cravei no tronco do sassafrás uma espinha, ajoelhei-me frente a ele, concentrei a mente intensamente na espinha e ordenei ao elemental dirigir-se para onde estava o cacique a fim de dominá-lo com seus poderes. Enquanto assim trabalhava, pronunciava o mantra ou palavra mágica do sassafrás. Parilha, parilha, parilha. Então, o elemental do sassafrás transladou-se para onde estava o cacique e deu voltas ao seu redor pronunciando seus encantamentos mágicos. Depois, penetrou no sistema cérebro-espinhal do cacique, dominou-o completamente e saturou-o com átomos de amor, luz e harmonia. No outro dia, quando me apresentei diante do trono do cacique, este já estava a meu favor. Então falei de forma altaneira e arrogante: para que me chamaste? Tu não podes contra mim. O cacique respondeu: basta de escândalos, podes te retirar. Nada deves.
Eis como se passou aquele penoso incidente. O elemental dos açafrás usa a túnica de cor amarelo-dourada resplandecente. É muito inteligente, tem um rosto formoso e seus olhos são castanhos claros. O sassafrás misturado com o suco da planta chamada sansevieria e com bálsamo de fioravente usa-se em cataplasmas para combater as nevralgias. O sassafrás também é diurético e depurativo, mas tem de ser colhido na aurora, no horário da estrela matutina, pois trata-se de uma planta venusina. Galinha negra, mandioca negra, assim chama-se o tronco ou pau da mandioca negra. Fazendo um pastão desse pau, o mago fica completamente protegido dos assaltos da magia negra, mas terá de arrancá-lo na sexta-feira santa às 12 horas da noite. Pendurando-se esse pau com talhos no teto, os vampiros enviados pelos magos negros ficaram ali. Terceiro parte terapia mágica banhos de plantas para preparar o corpo para a magia. A primeira coisa que o mago deve fazer para o exercício da magia prática é superar o corpo. O corpo do mago tem uma tonalidade vibratória totalmente diferente da do homem comum. Antigamente, todos os poderes da deusa natureza expressam-se através dos chakras do organismo humano. O homem era um mago completo. Hoje em dia, a humanidade separou-se totalmente da natureza e acomodou-se a uma vida artificial, logo o corpo humano já não reflete os poderes da natureza. Por mais genial que seja o músico, se o seu instrumento é inadequado ou se está defeituoso, ele não conseguirá executar com êxito a melodia, porém se o afina, se o corrige, arrancará dele os mais belos sons melódicos. Caso similar ocorre com o corpo humano. Ele é inadequado. Para que ele reflita os poderes que a deusa Mãe Natureza confere, precisamos prepará-lo. Só assim servirá para o exercício da magia prática. Eis como se procede. Recolhe-se em um tonel ou vasilhame 7 águas, isto é, as águas de 7 afluentes ou riachos diferentes, em nome dos 7 gênios planetários, os 7 sirdesos. Em seguida, colhe-se folhas de jaiu, coca, e se as ferve em uma vasilha com a água. A este cozimento adiciona-se partes iguais das seguintes plantas. Sempre viva, deve-se dar preferência a de flores vermelhas, arruda, guarumo, alhos, salgueiro e flores de amapola. Nota: o salgueiro é uma árvore que apenas se desenvolve em terra fria. Na costa, costumam chamar da salgueiro uma árvore cujas propriedades são totalmente diferentes, portanto, inadequada para os efeitos desta grandiosa fórmula que estamos a nos ocupar. Uma vez que esta mistura ferveu bastante, o suficiente para fazer as plantas largar suas essências, retira-se a vasilha do fogo e despeja-se o líquido na água do banho, constituída pelas 7 águas recolhidas. O mago banhar-se-á nesse líquido sagrado com o objetivo de preparar seu corpo para o exercício da magia prática. Há necessidade de se repetir este banho muitas vezes a fim de que o corpo fique bem preparado. O verdadeiro mago não deve comer carne de espécie alguma. Não deve fumar nem ingerir álcool. Não deve coabitar nem com sua própria esposa, porque isso é fornicação e imundície. Infeliz do Sansão da cabala que se deixa dormir por Dalila, do Hércules da ciência que troca seu cetro de poder pelo osso de Onfália, bem cedo sentir a vingança de Dejamira e não lhe restara outro remédio do que a fogueira do Monte Eta para escapar dos devoradores tormentos da túnica de Nesso. O império do poder, a onipotência do poderio, e somente para os humildes, porque com a humildade o mago faz-se obedecer. Trabalhos ocultos com o nosso próximo faz-se trabalhos ocultos com o próximo através dos gênios das estrelas, dos elementais da natureza e através do eu mágico. O eu mágico do magista é o íntimo.
Por exemplo, se queremos casar um par de noivos, rogamos ao nosso íntimo para que ele por sua vez rogue a Uriel. Se Uriel concede a petição, trabalharemos com ele com os elementais da natureza. Se a petição não for aceita pelo gênio de Vênus, não nos resta outra solução do que nos inclinar perante o veredicto da lei, e a lei não deve ser violada. Podemos visitar os templos corações das estrelas em puro íntimo, isto é, com o eu superior que é o eu mágico, por meio da meditação. Podemos visitar esses templos siderais também em corpo astral. Nenhum mago branco viola a lei. Todo aquele que faz trabalhos mágicos sem a permissão do íntimo e contra a vontade das hierarquias divinas converte-se em mago negro e terá de pagar seu karma no abismo. Mal olhado nas crianças no povoado de São Luís de Cucuta conheci um consultório invulgar. Em um vetusto casarão estilo colonial, vive uma anciã que sabe curar o mal olhado. A casa está sempre cheia de mães que levam seus filhos nos braços para que a anciã os cure desta enfermidade. O filho de certo senhor enfermou e, como é natural, levou-o aos médicos oficiais para que o livrassem do mal. Os médicos opinaram que o menino sofria de uma infecção no estômago e receitaram jejum e água fervida como único alimento. Também receitaram alguns envelopes, algumas colheradas, etc. O resultado daquilo foi o pior. O menino ostentava grandes olheiras e sobreveio-lhe febre, vômito e diarreia. Alguém aconselhou ao pai do menino para que o levasse ao exótico consultório da anciã. Esta, ao ver a criança, exclamou: "Este menino tem um mal olhado causado pela vista do Senhor." E acrescentou: "Tenho de falar em segredo com ele." E pegando o menino em seus braços, entrou com ele em um quarto privado. O menino chorava e gritava horrivelmente. O pai se preocupou muito ao escutar o pranto do menino, porém algumas pessoas aconselharam-no dizendo: "Não se preocupe com o choro da criança, o mal olhado sairá logo, você verá." Nisto, apareceu outra vez a anciã no recinto com o menino nos braços. Já estava curado. A anciã falou novamente: "Seu filho já está são. Com mais 2 secreteadas não lhe restará nem as raízes do mal. Agora, você o banhará com água ensolarada dentro da qual deverá lançar uma joia de ouro e um cravo." O resultado foi assombroso. O menino sarou completamente. A anciã fez o que não conseguiram fazer os refinados impostores da medicina acadêmica. Outro caso interessante foi o seguinte: o filho de um certo médico de Cucuta enfermou. O referido doutor receitou-lhe colheradas, envelopes, porém apesar de toda a farmacopeia o mal avançava. Preocupado, resolveu constituir uma junta médica para buscar a solução do problema, porém todos os remédios e todas as teorias do doutor e de seus colegas fracassaram. Foi quando a esposa, um pouco mais intuitiva, resolveu levar o menino até a anciã. O resultado foi assombroso, pois a anciã, ao vê-lo, exclamou: "O menino tem mal olhado." A anciã segredou com o menino e o curou. A seguir, a esposa contou ao marido o ocorrido e o próprio doutor teve de pagar a anciã pela cura. O curioso do caso é que o citado médico guardou o silêncio da ocorrência, jamais falou nem escreveu nada a respeito. Acontece que os falsos apóstolos da medicina têm vergonha de falar sobre estas coisas. Eles temem cair no ridículo, temem que o vulgo os classifique como bruxos e assim morrem diariamente milhares de doentes nas mãos desses cientistas tontos. Eis a fórmula para se curar o mal unguado: folhas de officion, folhas de guandu e mata-ratão.
Cozinha-se estas ramas e banha-se o menino com seu cozimento. 3 banhos diários cura-se o enfermo. Sei do caso de um cavalheiro que tem um poder hipnótico terrível. Basta olhar um menino que 24 horas depois ele morre. Esse cavalheiro está consciente de seu poder. Por isso evita sempre de olhar os meninos. Acontece que o corpo etérico das crianças está mais indefeso e pode ser ferido facilmente pelo poder hipnótico das pessoas que tenham esse poder bastante desenvolvido. A leitura dos 4 evangelhos depura e limpa a aura das pessoas. Por isso, há muitos curandeiros que curam estes casos recitando ao menino os 4 evangelhos e benzendo-o. Os corais, o ouro e os azeviches protegem as crianças do mal olhado. Loucura das parturientes, epilepsia por frio nos ovários. A primeira coisa que o médico gnóstico precisa fazer é conhecer a causa da epilepsia, já que esta doença tem diferentes origens. Algumas vezes, os ataques na mulher são produzidos por parasitas intestinais, outras vezes por perturbações do sistema nervoso e não raras vezes em consequência de resfriado nos ovários. Os sintomas são diferentes. No caso da epilepsia produzida por um esfriamento nos ovários, não há ranger de dentes nem espumejação na boca. Para sua cura, faça-se o seguinte: em 1 litro de água crua, ponha-se a dissolver durante 18 ou 24 horas uma rapadura e ajunte-se tintura de ruibarbo 1 onça, tintura de boldo 1 onça, tintura de quina 1 onça, sal de glauber 1 onça, sal de Epsom 1 onça. Toma-se uma colher de hora em hora. Urge também banhar os pés com o cozimento quente das seguintes plantas: Santa Maria, mamei, guanabano silvestre, orégano, póleo e erva cedreira. Antes de se colher as plantas, abençoa-se o elemental e se o ordena curar a enferma. O ar nos ovários ou resfriado pode enlouquecer as parturientes. O tratamento para tais casos e o mesmo já indicado, acrescentando-se banhos de assento com o mesmo cozimento ou vapores do cozimento de folhas e casca de laranja aplicados na vagina. Casos de obsessão psíquica. A Bíblia relata inumeráveis casos de possessos. A sálvia e a arruda eram muito utilizadas na Idade Média para combater as más entidades que obsessionavam os possessos. Estas plantas eram usadas na forma de defumação. A sálvia é uma das plantas mais eficazes para combater os casos em que uma entidade maligna se apodera do corpo de uma pessoa, obsessionando-a até a enlouquecer. O elemental da sálvia usa túnica de cor amarelo pálido e possui o maravilhoso poder de curar os possessos. Colhe-se esta planta de noite. Primeiro se abençoa e depois se colhe com raiz sucessivamente. Há que se esmagar a planta e dar o suco ao possesso para beber. Também pode-se esfregar as folhas na água e dá-la de beber.